E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco mais comum do que a gente pensa no mercado financeiro. A gente está aqui para falar dos fundos imobiliários e também das ações que pagam muitos dividendos. E muita gente, principalmente que está começando a investir, mas também quem já investe, olha isso e pensa, puxa, que grande oportunidade que eu tenho de fazer o meu dinheiro render muito mais. Não é esse o sonho que todo mundo queria? Afinal, a maioria das pessoas aí, né, num cenário de Selic estabilizada e tudo mais, se bate bastante para chegar a 1% ao mês. É que é um rendimento aí que a gente considera bom já. Só que o que as pessoas esquecem é que quando uma empresa, um fundo imobiliário ou até mesmo algum título, né, está pagando um rendimento alto, é porque possivelmente, né, e muito provavelmente tem um risco muito grande envolvido. Então, para isso, a gente vai começar com alguns exemplos para entender, primeiro, o que seria uma operação high yield. É uma operação que ela paga muitos dividendos, grandes dividendos. Vamos imaginar o seguinte cenário, a gente tem um incorporador, esse incorporador ele quer construir um prédio. Ele não tem muito dinheiro para construir esse prédio, mas ele quer construir o prédio. Então ele vai lá num banco, o Banco Itaú, por exemplo, e esse banco ele nega esse empréstimo, né? Ele não vai emprestar o dinheiro quase total do prédio, porque ele diz que, poxa, o incorporador ali ele não tem garantias físicas para esse prédio. O que seriam essas garantias? Imagina que chega lá no momento de pagar e o incorporador não tem como pagar o banco. O que o banco vai fazer? Vai tomar as garantias, né? A mesma coisa que eu emprestar dinheiro para alguém, né? Eu vou querer, poxa, uma garantia, não vou emprestar por emprestar se for uma quantia muito grande. Por quê? Porque se a pessoa não me pagar, eu pego essa garantia de volta dela. Mas voltando, então o incorporador foi no banco, o banco negou esse empréstimo, né, por conta das garantias, o banco entendeu que era uma operação de muito risco, ele vai ao mercado, em um determinado fundo de papel, vai lá, pega e empresta esse dinheiro para o incorporador. Ele vai emprestar uma taxa muito alta, né, porque o risco da operação também é muito alto. Concorda comigo? E é justamente aqui o fundo de papel vai ter que captar dinheiro dos investidores, né, para ter o caixa e bancar esse investimento do incorporador que quer fazer o prédio, e por isso ele vai ter que oferecer taxas muito mais acima das outras, né? Muito mais altas que a do mercado normal, e é o que vai chamar a atenção e fazer muita gente emprestar dinheiro, porque é ali que mora o risco. Vou te dar um exemplo. Imagina que o prédio, ele vale 100 milhões, perfeito? O prédio vale 100 milhões, o incorporador fez lá o projeto, tal, beleza. No final ele vai valer 100 milhões. O limite de um banco emprestar normal seria de 50 milhões. Vou botar hipotético aqui, tá? Então, se passar da metade do valor do prédio, o banco, né, o Itaú lá, não emprestou mais. E aí esse cara foi ao mercado. Por quê? Porque ele quer 90% do valor do prédio. E o mercado, como a gente tá vendo no exemplo, né, um fundo ali, emprestou a uma taxa alta esses 90 milhões. Só que aí o que acontece, né? Se esse incorporador não pagar o banco vai lá, toma o prédio, perfeito? E ele emprestou 50 milhões. O mercado, ele está variando, então o preço desse prédio também vai variar. Vamos supor ali que o prédio desvalorizou um pouco. Naquele momento, o prédio passou a valer 70 milhões. Então o banco vai pegar o prédio e vender. Então ele recuperou todo o dinheiro que ele emprestou e ainda ele teve uma margem. Teve uma margem ali, um ganhozinho, enfim, tudo mais. O mercado que emprestou 90 milhões, pega aquele prédio pronto, a mesma variação de mercado. Então o prédio agora está valendo 70 milhões. E ele já teve um prejuízo ali de 20 milhões. Porque ele não vai conseguir vender o prédio pelos mesmos 100. Então ele emprestou 90, tomou prejuízo, né? Vai ter que vender o prédio para reaver um pouco do dinheiro. Mas são nesses detalhes que o risco está bem escondido, né? A gente teve até um caso recentemente com um banco bem famoso que era uma operação bem semelhante a essa. Não vou entrar em detalhes aqui no vídeo, né? Até porque eu não quero ter problemas. Mas quando a gente olha aquele númerozinho na tela, bonitinho, né? Com um yield alto, né? Poxa, a gente pensa, nossa, meu dinheiro aqui vai valorizar, daqui a pouco eu consigo comprar até o planeta. Mas a gente não se atenta nos detalhes, nos riscos reais dessa operação. E um outro caso que pode acontecer é o seguinte, vamos imaginar de novo uma incorporadora, então o cara vai lá, ele faz o prédio, a gente empresta o dinheiro, e só que ele diz o seguinte, eu vou pagar depois que esse prédio estiver pronto. Então o fundo pega o valor dos juros, né, aplicado ao patrimônio, né, o valor que ele emprestou, ele soma o valor daqueles juros e diz, não, beleza, eu te dou essa carência de 24 meses, 2 anos ali, enfim, para ele começar a pagar depois que o prédio estiver pronto e ele começar a vender os apartamentos, que seja nesse sentido, e ele vai somando os juros mensal no valor, né, que vai crescendo, aquela dívida vai crescendo, contabilmente aquele valor aparece lá, mas não tem caixa entrando, né, então isso é um detalhe muito importante também pra gente ficar de olho, não tem dinheiro entrando no caixa do fundo, contudo, se a gente olhar contabilmente lá, né, o DRE, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, porque a dívida tá crescendo, então existe, a gente pode dizer que é uma manobra fiscal aqui,
mas que a gente tem que se atentar. Porque se lá na frente o incorporador não vender os apartamentos, não estiver conseguindo vender, a gente entra na mesma bola de neve que a gente falou do outro exemplo, né? Vai ter que executar a tomada da garantia, aí desvalorizou, a gente está perdendo dinheiro de volta, mas contabilmente estava tudo correto. Mas se a gente fosse classificar, né? O que seria um fundo de qualidade, um fundo high grade ali que a gente fala, um fundo médio, né, com um risco médio ali controlado e um fundo mais arriscado. Quais seriam essas taxas ali, né? A gente pode pegar como exemplo aqui para fundos high grade, né? Um fundo de qualidade, que ele tem um yield um pouco baixo, mas ele tem uma garantia significativa. É um fundo conservador, que vai trazer rendimentos consistentes. Seria o CDI mais 2% ou IPCA mais 6%. Claro que isso depende do momento do mercado, mas em torno disso. É quase como ali um KNCR11, um KNIP11, são fundos nessa pegada. Um fundo médio risco seria mais já um MXRF11, CDI mais 4%, IPCA mais 9%. As taxas já vão subindo. Claro, isso depende do mercado. No momento de Selic alta, lógico que esses fundos de papel vão desempenhar melhor. E aí, quando a gente entra para um fundo mais arriscado, um fundo high yield, é quase como um CDI mais 7, né? Um IPCA mais 15. Lembrando de novo da Selic, né? Isso eu tô falando em termos de Selic estabilizada. Quando a Selic está alta, a gente consegue encontrar taxas mais próximas disso. A gente consegue ganhar taxas um pouco semelhantes a isso, né? Com marcação a mercado. Isso é outro tema. Mas eu tô falando em momentos onde a nossa Selic está mais estabilizada. Quando a gente olha para ações agora, a gente consegue perceber algumas nuances que também chegam nesses pontos e nos fazem chegar à conclusão de que aquele ativo ele tem um risco muito grande. Por exemplo, uma empresa que está pagando 20% de yield é uma quantidade muito significativa de distribuição. Então, provavelmente, a cota dela caiu muito. E se caiu muito a cota é porque tem algum motivo. É muito legal, de novo, é muito interessante a gente ver aquele número bonito lá. Poxa, 2% ao mês. Seria maravilhoso. Mas a gente tem que se perguntar, poxa, por que está pagando tanto enquanto os outros não estão pagando? Por exemplo, uma empresa que talvez também paga mais do que lucra, né? Então ela é insustentável. Né? Ela não é uma empresa perene, porque ela vai distribuir mais, ela está prejudicando, na verdade, o futuro dela. E alguns pontos para a gente se atentar, quando a gente está lendo um relatório, analisando alguma empresa, que vão fazer a gente ter uma certa clareza nesse sentido, seria a quantidade de devedores desse fundo, né? Se ele tem uma distribuição significativa. Se eu tenho uma grande parte, por exemplo, 20% da receita, dependendo de um único devedor, e esse cara paga em IPCA mais 15, poxa, é loucura, né? Um sopro e o meu rendimento cai. Junto com isso, a gente também tem que avaliar as garantias dos valores emprestados, né? A gente tem tanto isso para os fundos imobiliários, no caso de fundos de papéis, e se você investe em debentures, né? Também tem esse caso, qual que é a garantia que aquela debenture te retorna. Então, olhando tudo isso, né, tudo que a gente falou, alguns exemplos que a gente deu aqui, né, sobre fundos high yield que tomam realmente bastante riscos, e como eu falei, tem até um caso de um banco bem famoso que fez algo semelhante recentemente, a gente começa a se perguntar, poxa, mas então eu não devo investir em fundos de risco, em fundos que apresentam essa característica um pouco mais apimentada, devo me ater somente ali aos ativos mais conservadores. E bom, não quer dizer que 100% da tua carteira deve ser conservador. Na minha forma de pensar, como, né, o meu dinheiro é muito suado, eu acredito que sim, né? Majoritariamente, no meu caso, 100% da minha carteira, ela busca oportunidades, mas sempre com esse viés um pouco mais conservador. Contudo, nem tudo é uma regra, nada está escrito em pedra. Então, um percentual pequeno da carteira pode sim, né, ser para tomar riscos. No meu caso, seria mais destinado a, por exemplo, talvez uma criptomoeda, um Bitcoin da vida, que é um ativo muito mais volátil do que um fundo imobiliário, do que uma ação, mas ainda assim ele tem o seu lado conservador, né? Tem a filosofia do Bitcoin ali por trás. Então a minha recomendação é que realmente a gente evite, né, se expor a esse tipo de ativo. A gente leia ali as entrelinhas, entenda por que aquele fundo está pagando tanto, né? É sempre bom a gente ir atrás e entender realmente o que está acontecendo. Um cenário de Selic alta, um cenário onde eu tive algum tipo de uma crise, né? E a empresa ou o fundo está tendo que captar dinheiro, forçar essa entrada de dinheiro, e para isso ele tem que oferecer uma taxa mais alta, né? Vou dar um exemplo bem claro. É o nosso país. O Brasil, ele é o país, né, dos juros altos. Por quê? Poxa, eu tenho risco político, né? Então, para o cara tirar o dinheiro dele dos Estados Unidos, né, que é um país de primeiro mundo, um país muito mais desenvolvido,
e trazer para o Brasil, ele tem que ter um atrativo. Eu não posso ter a mesma taxa, senão não faz sentido, eu deixo lá, é mais seguro, né? Tem menos problema de corrupção lá. Então, em cenários assim, a gente analisa de uma forma diferente. Contudo, quando tá tudo ok, e aí a gente tem esses pontos, né? Esses preguinhos que se sobressaem, a gente tem que sempre dar uma olhada e entender um pouco mais a fundo por que aquilo tá acontecendo, para não tomar um risco desnecessário e acontecer aí como muita gente que deixou seu dinheiro, né, nas mãos de um certo banco aí e depois teve que ir lá resgatar, tem gente que tem dificuldade e tudo mais. Então a gente evita tudo isso e deixa o nosso dinheiro rendendo, né? A gente bota a cabeça no travesseiro e consegue dormir tranquilo. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, compartilha, qualquer dúvida comenta aqui por favor, né? Ativa o sininho para receber novas notificações dos nossos novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.